A liturgia desse domingo é sobre o caminho, a verdade e a vida, que é o próprio Senhor Jesus. Então vamos primeiro meditar a primeira leitura, que é no livro dos Atos dos Apóstolos, ou a ação dos apóstolos, ou o testemunho dos apóstolos. Então aqui, meus irmãos, nesse contexto, os cristãos de origem grega questionavam os apóstolos, porque as viúvas, aquelas que tinham perdido o marido, estavam desassistidas, assim também como as pessoas necessitadas. E vocês sabem que os apóstolos, eles tinham essa missão urgente de pregar a palavra de Deus, de anunciar o Jesus ressuscitado. Então, diante da queixa dos gregos, que acolheram a fé em Jesus Cristo, então Pedro vai dizer que não é bom, né, que se deixe a pregação para se dedicar somente à caridade. A pregação e a caridade devem andar juntos. Então os apóstolos que tinham essa prioridade, que era o testemunho de Jesus, eles precisavam pregar a palavra, as Sagradas Escrituras, que comprovavam que Jesus era o Filho de Deus. Então os apóstolos vão constituir 7 pessoas, e vão tornar essas pessoas diáconos, né? Então aqui nós vemos a instituição da diaconia no serviço, né? Então essas pessoas que foram escolhidas, e entre elas Santo Estevão, né? Aquele que foi mártir por amor a Jesus. Então eles ficarão encarregados justamente de cuidar das viúvas, dos pobres, ver as necessidades, enquanto os apóstolos ficariam livres para pregar a palavra, para testemunhar o Evangelho. Então, meus irmãos e minhas irmãs, hoje na igreja existem, né, os diáconos, seja aqueles transitórios que se preparam para se ordenarem sacerdote, seja aqueles diáconos permanentes, que são os casados, né? Então, os diáconos, eles têm essa função, né, além de servir no altar, além de ser homens da palavra, também a dimensão da caridade, de cuidar dos mais pobres, né? De ver as necessidades, certo? E nós, como cristãos, também somos chamados a praticar a caridade, a sermos diáconos uns dos outros, né? A nos colocar nesse serviço da diaconia, de ter esse olhar carinhoso, essa preocupação com aqueles nossos irmãos que estejam passando necessidade, né? Estejam passando fome. É também o papel nosso como cristão viver a caridade, né? A partilha, tá certo? Não existe cristão que não pratique a caridade, né? A espiritualidade, a nossa vida de oração, nosso momento de oração é essencial. Todos nós devemos ter nossa vida de oração e devoção, senão a gente cai no pecado. Mas sem esquecer a prática da caridade é inerente a nós cristãos. Na segunda leitura, que é da primeira carta de São Pedro, eu acho que eu falei para vocês o contexto que foi escrita essa carta, né? Foi na época que os cristãos estavam espalhados, né, pelas nações e estavam passando por dificuldade por conta de estar longe da sua pátria, dificuldade no ser cristão e ser estrangeiro. Então a finalidade aqui do autor sagrado é animar esses cristãos na fé em Jesus, para que diante das dificuldades eles possam perseverar no testemunho do ressuscitado. E aqui, meus irmãos, o autor fala que nós cristãos devemos nos aproximar da verdadeira pedra viva que foi rejeitada, que é Jesus Cristo. Então Cristo é a nossa pedra viva, né, que nos sustenta, que sustenta a nossa fé e a nossa missão. E graças a Jesus Cristo, nós, que somos o novo povo de Deus, pela nova e eterna aliança, nos tornamos um edifício espiritual, uma nação santa, no qual participa o sacerdócio do reino. Que bonito isso, né? Ouvir deste autor que nós, que somos agora um novo povo, somos uma nação santa, um edifício espiritual, voltado assim para Deus e para a nossa missão.
É isso que o autor está nos dizendo, meus irmãos e minhas irmãs. Então, que nós possamos nos aproximar sempre dessa verdadeira pedra, essa pedra fundamental que é Jesus Cristo, para que nós tenhamos força e coragem para sermos hoje as suas testemunhas, né? Esse tempo tão difícil que nós estamos passando, de violência, de injustiça, né? De medo, que nós sejamos sempre unidos ao Senhor nessa rocha, nessa pedra principal no qual sustenta todos nós e a sua igreja nesse mundo, para que continue a sua missão de ser o sinal de profecia e o sacramento de salvação para todos os povos. E o Evangelho, no qual tiramos o tema central deste domingo, Jesus, no seu discurso de despedida, vai dizer para os seus apóstolos, mas também diz a cada um de nós: não se perturbe o vosso coração. Tende fé em Deus e tende fé em mim também. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós. Quando estiver ido, preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo. Então, não somente os apóstolos, mas todos nós, meus irmãos e minhas irmãs, que somos discípulos de Jesus. Jesus nos conforta com essa palavra: não se perturbe. Jesus, ele está ausente, né? Está ausente, mas ao mesmo tempo presente em cada um de nós que somos cristãos. Entenderam? Ele voltou para o Pai, já está à direita do Pai como eterno intercessor nosso, mas ele continua presente nos corações humanos, ou seja, em nós, nas nossas irmãs consagradas, em mim, em vocês aqui. Jesus está presente. Por isso que ser cristão é ser o ovo de Cristo. Então não se perturbe o vosso coração, tende fé em Deus, tende fé em mim. Diante de todas as preocupações deste mundo, devemos justamente buscar o essencial que é Jesus Cristo. Ele que é o Senhor de todas as consolações. Ele é o Senhor que nos conforta. Isso aqui é um alento que ele está deixando para nós. E depois ele vai dizer que ele e o Pai é um. E que ele é o caminho, a verdade e a vida. Diante do questionamento de Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? E Jesus diz que ele é o caminho. É o caminho que nos leva à paz. É o caminho que nos leva à verdadeira felicidade diante de tantos caminhos que o mundo nos oferece hoje. E são falsos caminhos que nos levam à tristeza, à decepção, e também, em último caso, nos leva à morte. Então, só Jesus que é o verdadeiro caminho, onde nós encontramos o sentido da vida. Eu sou o caminho e a verdade. Jesus, ele é a verdade, diante de tantas mentiras e falsidades que o mundo prega e que nos prejudica. Então, Jesus, só ele, nos transmite a verdade. Essa verdade que nos une a ele, na certeza da nossa salvação. O caminho, a verdade e a vida. Só Jesus, meus irmãos e irmãs, ele tem palavra de vida eterna. Ele quer que todos sejam salvos. Jesus vai dizer que todo aquele que foi confiado por ele, ele não vai lançar fora, mas o ressuscitará no último dia. Então isso é a palavra de esperança, de conforto para nós. E depois Jesus dizendo que ele é um com o Pai está nele, ele está no Pai. Então Filipe, né, que ainda está em dúvida, pergunta: Senhor, mostra-nos o Pai e somos nós. E aí Jesus vai repreender Filipe: há quanto tempo estou contigo, Filipe? Então ele me pergunta: mostra-nos o Pai. Não percebes que o Pai está em mim e eu estou no Pai? Pois as obras que ele faz, Jesus, atestam de que ele veio da parte de Deus Pai. É Deus Pai agindo no seu Filho Jesus. E nisso nós devemos ter certeza que Jesus, ele é o rosto misericordioso do Pai, o rosto amoroso do Pai. Tudo foi criado através do Filho, né? Lá no livro de Gênesis tem aquela palavra: façamos o homem, né, e a mulher, a nossa imagem e semelhança. Então ali mostra que Deus não criou o mundo sozinho, criou uma participação amorosa com o seu Filho Jesus.
Então Jesus, ele é o rosto, né, desse Deus que criou o céu e a terra, desse Deus que nos ama, desse Deus que enviou seu Filho Jesus ao mundo, não para condenar o mundo e a nós, mas para que o mundo e nós sejamos salvos no momento que acolhemos o seu Filho Jesus, porque quem acolhe o Filho, acolhe o Pai. Quem honra o Filho é honrado pelo Pai, mas quem rejeita o Filho é rejeitado pelo Pai. Por isso que Jesus é um, é Ele e o Pai. O Pai permanece no Filho. Então, meus irmãos e minhas irmãs, e no final, Jesus vai dizer que quem crê nele fará as obras ainda maiores do que as obras que Jesus fez. Né? Quem crê em Jesus adquire força, sabedoria para se tornar sua testemunha nos dias de hoje. Então, esta é a mensagem desse quinto domingo da Páscoa para todos nós, mensagem de esperança. Vai celebrar a Páscoa, é celebrar a nossa esperança. Celebrar a Páscoa é a certeza que nós temos força no Senhor ressuscitado para nós continuarmos peregrinos neste mundo rumo à pátria definitiva. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ajude nesse bom propósito e nossa missão de sermos hoje sal e luz do mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E nossa Mãe, Maria Santíssima. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte por amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte por amor, aleluia. Deus Pai, Criador do céu e da terra, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, e desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. como filhos e filhas desse Deus que é o nosso Pai, esse Deus que nos ama, façamos os nossos pedidos. Conduzi os pastores da igreja, Senhor, para que possam guiar o povo de Deus nas trilhas do Cristo, caminho, verdade e vida. Nós os pedimos. Iluminai, Senhor, a vossa igreja. Iluminai, Senhor, a vossa igreja. Orientai as pessoas que estão sem rumo na vida, os jovens que estão sem referências autênticas, os pais e as mães de famílias que estão desesperados. Nós os pedimos. Iluminai, Senhor, a vossa igreja. Enviai as forças do vosso Espírito sobre a humanidade inteira, para que os dramas e desafios da vida sejam superados, as tristezas sejam transformadas em